Muito bem, nós estamos aqui para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, até os confins da terra. E hoje é a lição de número 14, a última lição desse trimestre, que fala de missões e a volta do Senhor Jesus. O texto áureo da nossa lição se encontra em Mateus 24:14. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha só, o autor dessa revista, ele associa a volta de Jesus com a pregação do evangelho. Vamos então à verdade prática, que a grande comissão deve ser cumprida, de acordo com esse autor, antes do arrebatamento da igreja. Eu, particularmente, tenho uma outra visão acerca disso. Para mim, o evangelho ainda será pregado durante a grande tribulação e no milênio também. E para mim, o fim é a consumação de todas as coisas. Mas o autor aqui dessa revista, ele associa o arrebatamento com a pregação do evangelho em todo o mundo. Vamos então a essa revista, lendo Mateus 24, verso 3 a 14. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Note aqui a pergunta dos discípulos é 3 em uma. Quando serão essas coisas? Daquilo que Jesus tinha falado, que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derribada. Segunda pergunta, que sinal haverá da tua vinda? E terceira e última pergunta, do fim do mundo. Como os discípulos fizeram 3 perguntas em uma, Jesus vai começar a responder, e ele começa a responder pelos sinais da sua vinda. E Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Olha só, Jesus respondendo à pergunta dos seus discípulos, Jesus fala acerca da pregação do evangelho em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E não é isso que missões é? Levar o evangelho a todos os povos, a todas as gentes. Note também a palavra fim aqui, aparece no verso 6, quando Jesus diz no final, mas ainda não é o fim. Aparece também no verso de número 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. E Jesus fala de outro fim aqui, de todas as coisas. E esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Vamos então ao comentário dessa lição. Ele não é muito longo, ele só tem
praticamente um tópico, não é? E a conclusão, 2 tópicos e a conclusão. Vamos então à introdução. Nessa oportunidade, encerraremos nesse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja. Qual é essa bendita esperança da igreja? A volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária, que é levar o evangelho a todas as pessoas. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe para nós um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento. Devemos saber remir o tempo e pregar em toda oportunidade. E, consequentemente, para as igrejas, principalmente as de tradição pentecostal, cremos que o revestimento do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas é para levar o Evangelho, como Jesus diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. O Senhor Jesus pode sim voltar a qualquer momento. Portanto, preguemos urgentemente o Evangelho, trabalhemos enquanto é dia, quando a noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. A palavra-chave aqui dessa lição é retorno, o retorno iminente, o retorno de Jesus, que ninguém sabe o dia nem a hora, mas preguemos enquanto é tempo. Vamos alcançando o mundo até que Cristo volte. É o tema que foi escolhido, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nós agora estamos utilizando o meio do canal do YouTube para levar o evangelho a mais pessoas. Esperamos que mais pessoas acessem o nosso canal e possam meditar, não é, nessa mensagem que estamos trazendo. Então, alcançando o mundo até que Cristo volte. Aqui, e esse evangelho do reino será pregado. Esse é o texto maravilhoso de Mateus 24:14, que afirma que o fim virá depois do evangelho do reino tiver sido pregado em todo o mundo. Essa é a interpretação do comentarista aqui. Mas aqui não fala do retorno de Cristo, fala do fim. O fim aqui, o comentarista entende como o retorno de Cristo. Quando Cristo vier para arrebatar a sua igreja, nós que somos pré-tribulacionistas, cremos que irá começar o tempo da tribulação. E em Apocalipse nos fala de um anjo pregando o evangelho eterno. Portanto, o evangelho será pregado, sim, durante a grande tribulação. E cremos que o evangelho também será pregado no reino milenal de Cristo. Sendo pré-tribulacionista e pré-milianista, eu não creio que a pregação do evangelho em todo o mundo está associado com a volta de Jesus, como esse comentarista crê. Basicamente, esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento. E que mensagem é essa do evangelho? A respeito do perdão, e que Cristo veio, deu a sua vida por nós e trouxe-nos reconciliação com o Pai. Essa nova vida em Jesus estão disponíveis para todo aquele que crê na morte e na ressurreição de nosso Senhor, como podemos ver também no comentário da próprio estudo da Bíblia Pentecostal. Aqui, somente Deus sabe o tempo em que a tarefa de evangelizar será finalizada, conforme os seus desígnios. Até isso ocorrer, a igreja de Jesus deve transmitir o evangelho. E o fim pode ser o fim para nós, não é? Então, antes que venha esse fim, devemos pregar o evangelho. O evangelho de Cristo deve ser, sim, levado a todas as pessoas até que ele volte para arrebatar a sua igreja ou para nos levar para ele. Portanto, o que aqui fala da urgência da tarefa. Nós temos que remir o tempo,
Temos que aproveitar enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar. A urgência da pregação do Evangelho deve ser, sim, para nós algo urgente, até a volta de Jesus. E se Jesus estiver voltando em nossa geração, que nós preguemos. É algo que é exposto nas Escrituras. Nós já entramos num ano novo, 2024, e que preguemos o Evangelho. Por isso, os discípulos de Cristo, desde a igreja primitiva, são instados a desenvolver seus talentos e talentos que são concedidos por Deus, de modo a nós darmos fruto para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesse aspecto, devemos nos preocupar com a colheita de almas que pode ser realizada antes do tempo certo, como o Evangelho de João 4,35, levantai os vossos olhos e vede que os campos já estão brancos para a ceifa. Ou seja, a vinda de Cristo se aproxima e os obreiros precisam concluir a sua obra. Precisamos sim levar o Evangelho. E Jesus falou que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Portanto, rogai ao Senhor da seara que mande obreiros para a sua seara. Mateus, capítulo 9, versos 37 e 38. A noiva do Cordeiro também precisa se ataviar e estar pronta para as bodas com o noivo. No Apocalipse, capítulo 19, versos 6 e 9. Portanto, preguemos o Evangelho, anunciemos, convidemos as pessoas para vir para Cristo, participar das bodas do Cordeiro. Sinopse tópico 1. A pregação do Evangelho é sim uma tarefa urgente e vai ajudar para a causa da volta de Jesus, segundo o autor dessa revista. Mas devemos sim pregar o Evangelho e aguardar nosso Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja. Vamos ao segundo ponto, a volta de Jesus atrelado à obra missionária. Novamente, é a opinião desse autor aqui. Ele relaciona a volta de Jesus a missões. Bom, sim, devemos pregar o Evangelho e a volta de Jesus, sem sombra de dúvida, para ele está ligada à obra missionária, como também afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24,14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Nesse sentido, os cristãos devem, sim, trabalhar para a salvação das almas, dos homens com todas as suas forças. E para esse serviço, temos a cooperação ou a capacitação do Espírito Santo, de acordo com a vontade de Deus, que tem o desejo que ninguém pereça, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4 e 2 Pedro 3, 9. Por isso, cada cristão deve sim estar disposto para atender o chamado da evangelização do mundo, pois o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. Provérbios, capítulo 11, verso de número 30. Vamos ao chamado da igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata, sim, de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor Jesus. Nessa última hora da igreja, nesse mundo, uma nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização. Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20. A fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo. Chamado por ocasião, conforme a trombeta soar em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17,
os mortos irão ressuscitar incorruptíveis, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. Então aproveitemos, portanto, todos os meios modernos, como YouTube, Facebook, Instagram, para levar o Evangelho. Aproveitemos esse avanço tecnológico que vai possibilitar à Igreja de Cristo comunicar o Evangelho para toda a raça humana. Como é bom saber que temos pregadores pela mídia social levando o Evangelho de Jesus. Vamos então à sinopse, tópico 2. O sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta de Jesus. Concluindo, preliminarmente devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionários que temos visto no Brasil. Nesses últimos tempos, quando a prática missionária é o nosso desejo, que igrejas locais invistam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda se encontram perdidos. Vivemos nos últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é sim urgente. Que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecede a volta de Jesus Cristo antes do arrebatamento. Trabalhemos enquanto é dia. Anunciemos e preguemos o Evangelho. Vamos à revisão do conteúdo através dessas perguntas e respondendo para reforçar a missões e a volta de Cristo. Primeira pergunta: o que é o Evangelho do Reino? Basicamente, o Evangelho do Reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida que temos em Jesus, com realidades disponíveis na morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como podemos ver no próprio comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal. A segunda pergunta: o que os discípulos de Cristo são instados a desenvolver? Os discípulos de Cristo são instados a desenvolver os seus talentos que foram concedidos por Deus, a fim de darmos frutos antes da volta de Jesus. Portanto, se recebemos os nossos talentos, igual na parábola dos talentos, que possamos multiplicar esses talentos para que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de nossas vidas. Mateus, capítulo 25, verso 19 a 30. Com que está ligada a volta de Jesus? A volta de Jesus, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirmava o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24, 14, Deus ligou para ele a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Por isso, Billy Graham pregava tanto em tantas cruzadas e que esse homem que viveu quase 100 anos, 99, Billy Graham, que o Senhor Jesus o abençoe aonde ele estiver e cremos que ele está com o Senhor. Amém? Quais as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja de hoje? As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual, que é: o tempo está próximo. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 3. E vamos agora à quinta e última pergunta. Você tem aproveitado os meios ou de tecnologias para evangelizar? Aqui a resposta é pessoal. Se sim, eu espero que sim. Se você tem Instagram, Facebook, canal do YouTube, que você utilize todos os meios para levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Que Deus te abençoe e que, se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Não só subscreva, divulgue esse canal. Se você gosta das lições,
daquilo que nós falamos da Bíblia, mande para amigos, para conhecidos, para familiares, para até aquelas pessoas que não são cristãs ainda, que elas possam acionar o nosso canal no YouTube e estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. Com isso, nós concluímos essa lição até os confins da terra, levando e pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E na próxima lição nós vamos falar do corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. Estaremos focalizando. Semana que vem voltamos com a primeira aula, o corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. Que a escola dominical seja algo que você tenha prazer em estar nela e aprender, para que você possa crescer na fé em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Subscreva o nosso canal PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique no playlist, você vai encontrar 220 pastas com 5.950 vídeos, quase 6.000 vídeos. Estamos chegando em alguns dias, teremos 6.000 vídeos para todas as pessoas. Deus lhe abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.